Olá pessoal, agora eu vou começar com um tutorial sobre a Eigen. A Eigen é uma biblioteca de C++ para álgebra linear. E no contexto de processamento de sinais, usar a Eigen facilita bastante, porque geralmente a gente tem que operar com vetores e matrizes. E essas operações elas são meio grandes, né? Fazer esse tipo de coisa em C puro ou C++ é uma coisa meio inconveniente, porque você não tem objetos de vetores e matrizes definidos automaticamente na linguagem, mas utilizando a Eigen a gente acaba tendo esses objetos já definidos, né? E aí é bem interessante que a Eigen ela tenta seguir uma cara assim de MATLAB, tá? Ela tem uma sintaxe meio parecida com MATLAB e torna programar em C++ para coisas de álgebra linear quase tão conveniente quanto usar o MATLAB. Não vou dizer que é exatamente igual a usar o MATLAB, mas facilita bastante. Aqui eu vou estar utilizando um CMake um pouco diferente do que o CMake que eu dei para vocês nos exemplos, tá? Então, esses exemplos que eu vou mostrar aqui são exemplos que já foram dados no material dessa aula. E o motivo de eu estar utilizando um CMake relativamente diferente é que eu estou aqui no Windows, porque o programa de gravação de tela, eu não consigo fazer ele funcionar direito no Ubuntu 20, então eu acabei tendo que gravar no Windows. E aí percebam que eu simplesmente peguei a Eigen, né? A Eigen é uma biblioteca de template, então eu peguei e joguei o código da Eigen aqui no meu projeto do CLion, e aí estou fazendo o meu CMake linkar para essa parte aqui da Eigen. Tá? A forma recomendada de usar na Android não é assim, a gente instala no sistema a Eigen e aí fica puxando do sistema, mas eu já passei um script de instalação, que na verdade é o mesmo script de instalação que a gente tem na Android. E aí, se vocês já instalaram o código da Android no computador de vocês, já vai funcionar automaticamente. Na hora que vocês derem include na Eigen e chamar os comandos lá do find package no CMake, ele também já vai achar a Eigen sozinha. E na hora que você der include lá no .cpp, também já vai achar sozinho, tá? Aqui eu estou fazendo um pouco diferente, porque novamente eu estou no Windows. Então, agora eu vou mostrar primeiramente uma introdução sobre a Eigen, mostrar um código bem básico, mostrando como que a gente declara matrizes e vetores na Eigen. Então, primeiramente eu vou dar um include no core da Eigen e também vou dar include no IOString para poder dar uns counts. Beleza, agora criando uma main. Então, para a gente criar uma matriz na Eigen, a gente primeiramente tem que acessar esse namespace Eigen. Então, as classes da Eigen ficam dentro desse namespace Eigen. E aí a matriz meu padrão é a matrix XD. X porque é de tamanho variável, de tamanho dinâmico. E o D porque é de double. Existe a matrix 2D, por exemplo, que é 2 por 2. E existe a matrix XY, que é a matriz de inteiros, tá? Então, no caso, a gente pode utilizar a matrix XD, que seria meio que equivalente à matriz padrão lá do MATLAB. E aí, no caso, eu vou chamar a variável de X. E eu vou criar um vetor linha com uma linha e 3 colunas, tá? Beleza. E aí, para poder inicializar os elementos dessa matriz, eu não consigo aqui, tipo, inicializar a matriz já com os elementos dentro dela. Eu tenho que fazer em 2 linhas de código, tá? Assim, o que eu falei não é tão, assim, bizu quanto o MATLAB, mas, assim, já facilita bastante, muito mais fácil do que se eu estivesse fazendo em C++ puro, né? E aí, para poder inicializar esse vetor, eu passo os elementos aqui 1, 2, 3, e agora eu vou printar essa matriz para poder ver se realmente está condizente com aquilo que eu esperava. Então, printando isso, veja que aqui na saída saiu 1, 2, 3, que é o que a gente esperava, né? Agora eu vou criar o contrário, vou criar um vetor que ele é um vetor coluna, então ele vai ser um vetor 3, 1, e eu inicializo de novo com 1, 2, 3. Perceba que aqui na... Desculpa, na verdade eu vou fazer o x igual a Eigen, matrix xd, e agora é 3, 1, né? Beleza. Então, peguei o x agora, fiz ele ser, assinalei ele é uma matriz 3 por 1, tá? Isso aqui, quando eu faço esse tipo de assinalamento, a Eigen, ela aloca dinamicamente a memória relativa a essa matriz de tamanho dinâmico, beleza? Isso faz com que, por exemplo, o matrix 2D ele seja mais eficiente do que o matrix XD, porque o tamanho é fixo, né? Então a Eigen ela já pode fazer uma alocação estática. Aqui, como o tamanho pode ser variável, ela faz uma alocação dinâmica. E aí perceba que na hora que eu escrevi esse 1, 2, 3, eu usei a mesma notação de antes. Eu não coloquei ponto e vírgula para poder indicar que eu estou pulando para a próxima linha, tá? Então tem essa diferença também em relação ao MATLAB. Aqui a gente não faz essa diferenciação se você está pulando da linha ou não, beleza? Então, fazendo isso, agora eu vou imprimir esse vetor. Imprimindo esse vetor, na verdade, você deveria dar um vetor coluna, né?
E realmente deu um vetor coluna, 1, 2, 3. Agora eu vou criar um vetor que, em vez de criar o vetor, eu vou dar resize. Eu vou dar resize nessa minha matriz, para se tornar uma matriz 2×3. Então, como é alocação dinâmica, a Eigen consegue fazer esse resize, tá? Então, ela faz isso com alocação dinâmica. E eu vou colocar os elementos 1, 2, 3. E aqui no caso da Eigen, como não tem um ponto e vírgula, geralmente se coloca o Enter só para poder ficar claro que realmente você está passando para a próxima linha, mas é uma coisa só simbólica, né? Eu poderia escrever tudo na mesma linha que não faria diferença para o compilador. Então, fazendo isso, agora eu inicializei como sendo uma matriz 2×3 com 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha. E agora eu vou printar essa matriz para poder ver se realmente acontece aquilo que eu esperava. E aí perceba que ele realmente imprimiu aqui uma matriz 2×3, que tem 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha, então tudo correto. Agora eu vou criar um vector XD. Então a Eigen ela faz essa diferenciação do que é matrix XD e o que é vector XD, tá? Embora você possa utilizar no fundo matrix XD aqui no lugar do vector XD, só considerando que vai ter uma única coluna, né? Então, também tem isso, né? O vector XD da Eigen, ele é um vetor coluna, porque na matemática, geralmente, os vetores eles são vetores coluna, né? E aí, para poder seguir essa convenção usual da matemática, a Eigen faz essa convenção de que os vetores, eles normalmente são vetores coluna, beleza? Então, vou colocar y, aqui eu só preciso passar uma dimensão, porque ele já pressupõe que tem uma única coluna. E agora, para mostrar outra coisa para vocês, vou usar esse tal de linspace. Então, vou dar set linspace. Esse linspace é como se fosse o linspace lá do MATLAB, tá? Isso é muito útil, por exemplo, para criar aquele tipo de sequência que existe no MATLAB, né? Por exemplo, o primeiro elemento que você coloca aqui no linspace é o número de elementos, então esse size, depois qual que é o primeiro elemento e qual que é o último elemento. Então, aqui no caso, ele vai criar uma sequência que vai começar em 2, vai terminar em 6 e tem 3 elementos de 2 até 6. Isso quer dizer que vai ser uma sequência 2, 4, 6, né? Para dar 3 elementos de 2 até 6. Então é como se fosse equivalente a aquela notação lá do MATLAB, né? Uma coisa começando em 2, com passo 2 até 6. Né? Então, como se fosse equivalente àquilo. E aí eu vou printar esse cara e ver se realmente dá aquilo que eu esperava. E aí percebe que realmente deu, tá? 2, 4, 6. Agora eu vou criar uma matrix 2D, tá? Só para mostrar para vocês que matriz 2×2 também funciona. E aí na hora que eu criei o matrix 2D, percebe que eu não preciso passar para o construtor qual que é o tamanho dessa minha matriz, porque já está subentendido no próprio tipo da matriz. Aí, como eu falei, essas matrizes de tamanho específico, elas são mais eficientes, tá? Então, se no seu caso você puder utilizar essas matrizes de tamanho específico, é melhor porque é mais eficiente. Então, alocar memória dinamicamente é uma das coisas mais pesadas que você pode fazer no computador, né? Então, ficar alocando memória dinamicamente o tempo inteiro, em geral, não é uma coisa muito boa. Mas, claro, tem a conveniência de você poder dar resize disso depois para outro tamanho. E também, se você não souber de antemão, né, em tempo de compilação, qual que é o tamanho que a sua matriz em questão vai ter. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 como elementos para minha matriz W e vou printar ela, só para mostrar que dá certo. Opa. Tranquilo. E aí, finalmente, agora terminar com return 0 e falar algumas coisas. Nunca misture matrix XD com matrix 2D. Isso dá muito problema, tá? Mesmo que assim, as operações sejam razoáveis, a gente já fez isso sem saber na It Androids há um tempo atrás. E assim, dá uns problemas bizarros assim, de runtime que são muito difíceis de entender e muito difíceis de achar. A gente teve esse problema no VSS e a gente passou muito tempo para conseguir entender por que dava esse problema de runtime. E aí a gente descobriu que era isso. É porque a gente estava misturando o Matrix, alguma coisa D, sei lá, 3D ou 2D, com o Matrix XD. E aí isso fazia a coisa crashar em runtime de um jeito bizarro, assim, com a mensagem de erro que não fazia nenhum sentido, tá? Então evitem fazer esse tipo de coisa, deixe as coisas muito mais seguras.
E outra coisa também é aquilo que eu tinha falado, né? Você pode, se você precisar só de uma matriz de inteiro, então você pode usar a matrix XY. Se você estiver pensando, por exemplo, se você não quiser double, né? A gente na integral geralmente utiliza double, mas se você não quiser precisar de precisão double e for uma matriz muito grande, por exemplo, pode ser que o matrix XF seja mais interessante, F de float, né? Beleza.